Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início, então, ao estudo da parte do Livro dos Espíritos. Que Jesus esteja nos acompanhando e que nós tenhamos, então, um bom discernimento das questões que vão ser aqui expostas. Eu vou ler a mensagem. Amados irmãos em Cristo, paz seja convosco. Quantos e quantos ainda permanecem tementes a Deus? O medo da responsabilidade por si mesmos preferem se assegurarem a ideia do castigo para amenizar as consciências torturadas na culpa. Temer a Deus é temer o amor, é temer a verdade que liberta. Conhecer Deus é conhecer a misericórdia, a justiça e, sobretudo, a responsabilidade por si, pelo progresso, pelo amor, pela luz que existe em cada ser. Não há mais tempo de temermos a Deus. São chegados os tempos de compreendermos Deus, de compreendermos o seu chamado que desde o início lateja na criatura. A chama da fé nos traz forças para a grande luta, a luta interior em que passamos a temer não ao Pai, mas a nós mesmos. Temer as escolhas da soberba, temermos o prazer das ilusões da matéria, temermos a escolha pelas fugas psicológicas, emocionais, físicas. Ah, meus amados, não é mais momento de temermos a Deus, mas de nos conectarmos a Ele pela bondade que ofertamos aos irmãos, pelas orações que se tornam as mais belas ações. Nos conectarmos ao Divino com o Divino que há em nós. Buscarmos a integração a esse Pai de sublime amor. Quando Cristo nos disse de toda a lei, de toda a verdade que existe em amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, disse também que há de se amar o próximo como a si. E nessa integração do amarmos não existe espaço para medos, temores, e sim a esperança de obedecermos à própria essência, que é amar. Amemos a Deus, amando sempre a nós, para que esse amor envolva a todas as criaturas. Não temam. Amém. Bonita, né, mensagem? Então, nesse momento, vamos direcionar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que aqui nos assiste, ao nosso anjo protetor, para que todos esses irmãos, bondosos da espiritualidade, possam trazer até nós, até a nossa casa, o valor da esperança, da felicidade em estarmos aprendendo a amar a cada dia. Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo, abençoa a nossa irmã que coordenará o trabalho e que a sua luz permaneça em nós. Que assim seja. Então hoje a Fabiana que vai fazer o estudo conosco. Nós estamos então no terceiro livro do capítulo 12, dentro da perfeição moral, no capítulo 5, conhecimento de si mesmo, e a Fabiana então trabalhará conosco a questão, ela acabará de fazer conosco a questão 919, a partir do segundo parágrafo, formular e colocando perguntas claras e precisas. A partir desse parágrafo, então, nós teremos a ajuda de Fabiana para entendermos essas palavras
Kardec ele faz uma pergunta interessante, é uma pergunta que todos nós, quando a gente começa a ter uma certa maturidade do senso moral, a gente se questiona, como que a gente pode fazer aqui, hoje, agora, para a gente se melhorar, para que a gente possa, a partir de hoje, construir um futuro cada vez melhor. E aí a resposta que era sempre falada, um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando a gente fala nesse conhece-te a ti mesmo, a gente tem aqui uma chave, não só do autoconhecimento, porque o conhece-te a ti mesmo é o autoconhecimento, e o autoconhecimento é a chave da nossa evolução, tanto para o progresso intelectual quanto para o progresso moral. E a junção dos dois é essa perfectibilidade que nós temos e a perfeição que um dia atingiremos. E aí Kardec é interessante que ele vai dizer exatamente, não, que a gente entende, esse conhece a ti mesmo, a gente sabe. Mas como que a gente conhece a gente? Então foi o que o Fred, na aula passada, trouxe para nós. E foi até essa último parágrafo, né? E é interessante a gente pensar o quão importante é o conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque quando a gente sabe, não só pelo Espiritismo, mas de uma forma muito universal, e até mesmo nos evangelhos apócrifos, que de apócrifos eles são considerados só porque não são os 4 evangelhos utilizados pela Igreja e por quase que a totalidade das religiões cristãs. Mas, quando foi encontrado em 1942, esses 12 evangelhos e uma parte do evangelho de João, ele traz para nós justamente dois, vamos dizer, conceitos não, mas 2 conhecimentos que são unânimes em todos eles. O primeiro é que Deus está em nós, é uma luz interior, é tão lindo isso. Porque quando a gente pensa em Deus, uma luz interior, a gente não precisa de templos, a gente não precisa de rótulos. Aí a gente deixa de lado a religião e busca a religiosidade. Então é a gente buscar Deus aonde? No nosso íntimo. E a forma que a gente busca Deus em nós é conhece-te a ti mesmo. Onde dentro da doutrina espírita a gente vai entender que quando a gente está falando desse autoconhecimento é no sentido que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então tudo isso quer dizer que nós, com essa perfectibilidade, vamos alcançar a perfeição onde nós estaremos ali a imagem e semelhança de Deus. Deus é, na definição do próprio evangelista João, Deus é amor. E que os Espíritos nos falam, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a perfeição absoluta, que é o Criador, e a gente vai atingir uma perfeição relativa, porque quando Jesus fala, vós sois deuses, ali o Cristo está se remetendo ao Salmo, eu não sei se é o 94, eu não lembro o Salmo, mas é um Salmo que vai falar justamente o quê? Dos espíritos luminares, dos Cristos, o que muitas vezes a gente chama de eu superior, a gente alcançar esse eu superior. Então esse conhece-te a ti mesmo, na semana passada, o que foi falado? Para a gente tirar um tempo, fazer as reflexões diante dos nossos pensamentos, emoções, e aqui a gente vai ter a finalização. Você vai ver no frente. Vamos lá. Formulário, portanto, perguntas claras e precisas, não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Então, o que Santo Agostinho está falando? Quanto mais a gente se questiona, mais o que acontece com a gente? Quando a gente pergunta muito, surge mais o quê? Mais pergunta, né? É igual a criança, quanto mais você fala assim, ela vai indo até a gente falar que não é assim, pronto, acabou, né? A gente tem uma paciência que vai dar certo pra gente. Mas aqui a gente vai se questionando. E o que Santo Agostinho está falando para nós? Para a gente não ter o quê? Não ter medo de se questionar e de
fofoqueira. Aí a pessoa fofoqueira nos incomoda demais. Aí a gente fala assim, por que ela nos incomoda? Porque ela serve de espelho pra gente, não é? Então ela é um espelho, como se a gente fosse fofoqueiro também, todo mundo aceita. Alguém contesta? Então a gente precisou olhar e trazer para nós. Mas se a gente olha um assassino cruel, contundente, a gente vai repetir o crime aqui, mas um crime hediondo. Então quando eu olho para esse irmão, eu tenho que olhar para ele como irmão. Mas se eu condeno o crime dele, é porque eu sou capaz de cometer esse crime, já que ele é espelho? Aí ele não é espelho, é? Ou às vezes é. Então, quando a gente está fazendo esses questionamentos, o outro é espelho, a gente tem que, não é simplesmente aceitar que o outro é espelho, a gente tem que pensar se é ou se não é. Porque senão a gente coloca tudo dentro de uma caixinha ali de receita e a gente vai seguindo. Cada um aqui com uma história. Tem gente aqui que abomina fofoca, maledicência, não faz, né? Porque a gente faz o que o outro faz. Então a gente não pode se limitar a certos questionamentos. Eu vou me questionar toda noite. Tem gente aqui que não consegue se questionar à noite. Eu sou uma, porque a hora que eu deitei na cama eu já desprendi. Se eu vou deixar para fazer à noite, eu não vou fazer nunca. Então eu posso adaptar, posso. Eu vou passar o meu dia em revista. Quando? Momento de silêncio, momento de oração, no momento da reação, quando eu falei alguma coisa, já, nossa, por que me ficou quieta e calada, né? Então, tudo isso é reflexão. A gente pode fazer constantemente. E a gente deve ampliar esses questionamentos. Se eu estivesse no lugar do outro, é fácil a gente se colocar no lugar do outro. Por quê? Mas se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Lógico que eu não estou sofrendo o que ele sofre. Eu não trago os traumas que ele traz. Eu não trago o peso das encarnações passadas dele, eu carrego a minha. Então isso é individual. E quando a gente fala a diferença de religião, de religiosidade, é porque as religiões, quando a gente leva a doutrina espírita só para um aspecto, a gente vai só para o religioso, muitas vezes a gente pega essa moralidade e transfere para o moralismo. Porque a religião, muitas vezes, é aquela que vai nos dar a receita. Religiosidade vai nos ensinar o quê? A pensar, a raciocinar, a sentir. Então eu posso ser contra o preconceito que o meu irmão, por exemplo, sofre, mas se eu não sofro, não é questão de eu me colocar no lugar dele. Aí é o que Jesus fala, a gente se questionar. Mas e se fosse eu? O que eu gostaria que o outro me fizesse? Não tem sempre um questionamento aqui que vai nos levando à modificação das respostas? Então a gente não para numa só resposta. E quando a gente para de ter medo do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente tem medo, tanto é que a gente foge. A gente foge, às vezes não é de caso pensado, não. Às vezes é mecanismo de defesa. A gente guarda a lembrança lá no subconsciente, tá lá, 7 chaves, porque dói tanto que eu deixo ela lá. Eu crio uma amnésia. Mas eu vou ficar com essa amnésia? Não vou, nós estamos evoluindo. Então, para a gente dar um passo na evolução, a gente tem que organizar o aqui e o agora, seja na matéria, seja no plano espiritual, a gente está o quê? E não é questão que parece que a gente está subindo uma escada, não. A gente está como se fosse uma rampa mesmo, né? Tem hora que a gente não consegue dar esses upgrades na evolução. E está tudo certo, está tudo bem. Por quê? É o que a gente estava falando hoje no bazar. Deus, o Criador, Ele cria todos nós com livre arbítrio. Então ninguém perguntou se a gente queria o livre arbítrio. É o quê? É algo que é inerente à criatura, liberdade de escolhas. Se a gente já soubesse escolher desde o começo, então a gente logo estaria na perfeição. A gente tem essa condição? Não. A gente passa pela fieira da ignorância. Não no sentido pejorativo, a gente não sabe. E como é que a gente vai saber?
encarnando, reencarnando, errando, acertando, sofrendo as consequências das escolhas, desse livre-arbítrio. E aí a gente vai conhecendo as nossas emoções, conhecendo os nossos erros, vamos aprendendo. Uma vez que nós consolidamos no espírito imortal, um conhecimento, a gente não erra mais. Ah, mas será que não é erradinho? Outras coisas. Aquilo que a gente aprende, não. Então, nós que estamos encarnados, se a gente foi alfabetizado, a gente chega agora com uns negócios luminosos, né? Eu acho que é perigoso, de repente você acha que é o carro e as propagandas, já viu? Quando você olha ali, você quer ler? Você não quer ler. Mas quando você olha, o que você fez automaticamente? O outdoor na sua frente, você já leu ele todinho. Não que você queira, mas você já aprendeu, então não tem como você desfazer. A não ser que a gente feche o olho, não vou ver, mas do contrário, não tem como. Então a gente vai crescendo com esse conhecimento, com esse autoconhecimento. Então Santo Agostinho fala para nós, não tem medo. Então vamos nos questionar, e cada vez que a gente se questiona, não para nos questionamentos básicos. Ah, mas eu vi lá naquela aula de filosofia que eu vou até ir. Não, eu posso ir mais, eu devo ir mais. E a minha pergunta para mim não vai ser a mesma pergunta, por exemplo, que a Denise vai fazer para ela. Então ela pode ter as perguntas, os questionamentos dela e serem totalmente diferentes do meu, ou podem ser parecidos. Mas não existe o quê? Uma receita infalível, você vai fazer isso, isso, isso. A única coisa que é infalível, se a gente quiser, é amar uns aos outros. Mas como é que a gente ama o outro? Aí vem os questionamentos. Pode falar. A frase é muito forte, a gente diz amar o próximo como a si mesmo, porque isso tem a ver também com intensidade, né? Porque a gente acha que amar é uma coisa só. Não sei se no dia a dia nós encarnados passamos por diferentes amores diferentes. E a intensidade, como a gente trata o irmão, diz muito da intensidade com que aquilo tem dentro de nós. Então até nisso ele vai entender, porque quando ele diz amar próximo como a si mesmo, ele fala na mesma intensidade. Essa palavra como, né? É. Ele não é mais nem menos, é como, da mesma forma. Então, por exemplo, se eu amo mais aquelas pessoas que eu tenho mais afinidade e não consigo amar, eu não odeio, mas não vão pensar assim, nossa, eu não odeio, não quero saber daquele povo dali. Se eu não quero saber daquele povo dali, tem alguma coisa errada ali ou aqui. Aí a gente fala, é aqui. Ah, mas aquele povo não combina comigo, gente. Não, então, o que é amar aquele que é diferente de você? É você ter a caridade de respeitar, de orar, de pagar o mal com o bem. É aquilo que você vai buscando em si crescer. Porque é o que o Evangelho fala, amar quem é bonzinho com a gente é muito fácil e muito perigoso. Porque uma das coisas mais perigosas que existe é a bajulação. Tanto a gente bajular quanto a gente ser bajulado. A gente teve aula disso, né? O que é o perigo? É o que Jesus é contundente em falar, a hipocrisia. Então, quando eu começo a querer bajular alguém, o que eu tenho que pensar? Por que eu estou fazendo isso com essa pessoa? Aí vem o Evangelho, na passagem, fala que quando a gente está nesse exercício de amar o próximo, é o que ele fala, quando você for dar uma festa, você não convida os seus amigos. Você vai convidar aqueles que não vão poder não por festa, não. Vamos fazer um jantar. Quando a gente faz um jantar, geralmente o outro faz um jantar de retribuição. Então, se a gente chama determinado grupo para um aniversário, naquele grupo todo mundo faz aniversário e se sente mais ou menos pressionado. Nossa, o Luiz Ângelo me convidou para o aniversário dele, agora eu vou fazer aniversário, vou ter que chamar ele. É uma questão de gentileza, de educação. E vem o Evangelho e fala, não, você vai convidar aqueles que não vão poder te retribuir isso. Então, é justamente esse exercício. O que nós estamos doando de nós, principalmente, foi falado também que na semana passada, o olhar do inimigo, né, Fred? Pergunta para aquele que não gosta de você, por que ele não gosta de você? A gente vai aprender muito mais do que aquele que fala, nossa, você é tão maravilhoso, o anjo na terra. Aprender o quê?
deixamos de se conhecer, porque anjo na terra só teve um, que foi o Cristo, né? Então a gente tem que sim, é interessante o olhar da Denise, a gente lembrar, amar o próximo como a si mesmo. Então se eu estou amando o meu próximo, não todos, se a gente amasse todo mundo, a gente também não estava aqui no mundo de expiações e provas. Mas a hora que eu vou ter esse olhar, eu amo aquela pessoa, mas eu amo, ela está certa e errada, eu amo a pessoa. Aquela ali pode estar certa, coberta de razão, que eu detesto ela. Então tudo isso me traz elemento para quê? Para me conhecer. Só que a gente quer conhecer quem? A gente sai daqui PhD no próximo. Vai servir o que nós falamos no Espírito? Nada. Agora, se a gente sai daqui PhD na gente vai ter um progresso. Nem que seja para escolher a próxima encarnação. Não trabalhais todos os dias para juntar-vos de repouso na velhice. Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o algo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras. Olha que interessante. O que Santo Agostinho está falando para nós? A gente está nessa existência de quê? De passagem. Alguém que acha que vai ficar aqui para sempre. A gente sabe que a gente nasceu, do mesmo jeito que a gente nasceu, está aqui, a gente vai ter uma morte fisiológica para retornar, não é assim? Então, se a gente está passando uma existência, que é um segundo diante da nossa eternidade, e a gente passa por dificuldade, por privações, a gente consegue analisar, e a gente faz a planilha, né? Do que a gente ganha, do que a gente gasta, daquilo que eu posso ter ali para um futuro na minha velhice. Então, eu estou me preparando para ver, não estou errado isso não, vamos entender, né? Então, eu estou me preparando para o amanhã. Às vezes, não é nem o amanhã, às vezes tem algum problema de saúde, eu tenho uma reserva, é isso que ele está falando. Se a gente tem essa noção e essa lógica, a gente faz isso, a gente vai ver agora a continuidade. Por que não fazer isso para, aí não é para velhice, é para o resto da nossa vida, que é a vida espiritual. Então, quando a gente tira um tempo para estudar a nós mesmos, principalmente aquilo que nós falhamos, buscar aquelas emoções que ainda são negativas. Por exemplo, é interessante quando um amigo meu que estava contando o caso dele, ele foi fazer yoga, mas não é yoga ginástica, é yoga faculdade, estudar, ele foi para a Índia. E ali ele estava matriculado, quando ele chega, o mestre não está lá. Aí ele está o quê? Já viajou ansioso, né? Chega lá e fala, mas cadê? Ele não vai chegar, e ele ansioso, perguntando. E aí, de repente, o gerente lá, um senhor, né, já bem idoso, acalma a pessoa, como ele descreve. E ele fala, cadê esse mestre? Porque eu vim do Brasil, porque eu isso, porque eu aquilo. E aquela pessoa que o estava escutando, olhava no olho dele e concordava com ele. O que ele sentiu? O barulho de quem? Dele. Ele ficou incomodado. Nossa, o moço tão pacífico, tão gentil, eu estou aqui, né? Quase que crucificando ele. A hora que ele acabou de falar, ele falou assim, respira, espera. Ele já, você não tem outra coisa, a não ser que você queira ir embora. Então é aquele momento em que muitas vezes a gente não conhece a ti mesmo, a gente vai estar vendo o quê? Aquilo que a gente está fazendo. Porque senão a gente só observa o que o outro está fazendo. Gente, a pessoa que fala, né? E aí a gente começa a mudar. Eu já falei isso, não sei se foi aqui, onde que foi, mas uma coisa que me irritava muito. A gente vai contar uma coisa de uma pessoa, a pessoa vem com 10 casos dela, e aí a gente não conta, se perde, né? Aí eu falei, deve ter esse negócio, né? Porque você está me incomodando. E eu comecei a reparar. E eu vi que quando a pessoa ia começar, eu já ia querer contar. Hoje eu acho que eu faço até um movimento e para depois. Então a gente muda, a gente escuta melhor. Porque se a gente não perceber, como é que a gente vai mudar? A gente não vai se conhecer, né? Então, ele está falando, se a gente tem essa precaução com essa velhice passageira, vamos lá, Fred.
Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isto não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Então a gente, às vezes, tem a desculpa. Qual desculpa? Não, mas eu vou fazer porque isso é certo. O que é certo? Eu estou aqui agora no presente da matéria. Mas é certo que eu vou chegar à velhice? Eu vou chorar na melhor idade, né? Agora, se eu morrer em algum tempo, nem lá eu chego. Então a gente fala de uma certeza que a gente também não tem. Agora, esse negócio da gente desencarnar e ir para o plano espiritual e ver o que a gente fez de bom, de ruim, analisar, voltar, reencarnar, desencarnar e reencarnar e passar por essas moradas e chegar nessa perfeição, eles falam que é assim, mas eu não sei. Então essa dúvida me leva automaticamente a fazer o quê? Viver o aqui e o agora. Mas se a gente conhecer a si mesmo, o que a gente vai acessar na nossa consciência? Deus é inato em nós. E por Deus a gente não está falando em religião. A gente está falando desse sentimento inato em toda criatura que existe uma divindade. Aonde? Em todo lugar, inclusive em nós, na nossa consciência. Então esse conhece-te a ti mesmo vai trazendo esse conhecimento natural da nossa imortalidade da alma, da vida futura. Porque senão, a gente também, como espíritas, a gente começa a entrar num processo muito prepotente de falar assim, nossa, mas lá eles não conhecem Cristo, o que será deles? A mesma coisa da gente. Nossa, lá aqui a pessoa não acredita em nada, o que vai ser dela? A mesma coisa da gente. Porque às vezes ela não crê em nada nesses sentidos, mas é uma pessoa que se esforça em ser realmente um ser humano bondoso, um ser humano humilde, um ser humano que busca conhecimento. Então ele está evoluindo, ele vai atingir a perfeição. Porque senão a gente vai começar fora da doutrina espírita também não há o quê? Salvação. E é bem claro, fora da caridade. Por que da caridade? A caridade tem alguém que possa falar assim, a caridade fui eu que inventei, então é a minha instituição é que vai ali ter os eleitos porque vão fazer a caridade? Não, a caridade é o quê? Amor em ação. Onde que tem amor? Em toda a criatura. Não tem nenhuma criatura que é criada diferente. Então tá, essa verdade ela está espalhada em todos os lugares. É aquela aula da evangelização. A gente vai colocar uma caixa de várias estampas e a gente coloca no meio da sala e aí tá lá, Israel, o Silvio e a Sandra. Aqui estou eu e o Fred. Aí de repente, o professor, vamos pôr o professor do exame de Pedagão, né, professor, ele vai falar assim, o que vocês estão vendo aí atrás? Aí eles vão falar assim, estou vendo uma bola, um leão, uma casinha. Eu vou olhar para o Fred e Fred, doido. O que vocês estão vendo? Eu e o Fred vão falar assim, um sol, uma flor, um losango. Aí eles vão falar o quê? Nossa, aquele povo lá é fora da casinha. Quem que está com a razão? Aí a gente vai pegar a caixa e as figuras que eles falaram estão do lado de lá, as que a gente falou, está do lado de cá, ainda tem figura de cá, então quem está à volta ainda tem mais o quê? Mais olhar. Ainda tem em cima e embaixo da caixinha. Então a gente não pode ter essa exclusividade, essa preocupação no sentido de verdade para discussão. Verdade está onde? Em nós. E a gente acessa essa verdade como? No autoconhecimento. É por isso que se fala, né? Que a gente busca tanto, o homem já saiu, já foi para o espaço, já foi para o fundo da terra, do mar, mas o que ele mais procura está onde? Dentro dele. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa... Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida
pensar. Então é um conhecimento que você vai pensando. Então muitas pessoas aqui já estudaram o livro dos Espíritos várias e várias e várias vezes. O que acontece com cada vez que a gente estuda? É diferente. Por quê? Mudou o livro? Não, mas nós mudamos. Nós temos mais experiências, nós temos mais conhecimento. Então, às vezes, aquilo que há alguns anos passou despercebido, muitas vezes hoje eu falo, nossa, mas você sabe que eu não estava pensando assim? E a gente vai se descobrindo. Então, o que está dizendo aqui? O que o Espiritismo fala para nós? O que Jesus falou? A vida futura. Qual vida futura? Não é a próxima vida, é a vida de Espírito imortal, a imagem, a semelhança do Pai. Ou seja, essa perfeição que um dia nós seremos. Aí a gente pode chamar os Espíritos puros, perfeitos, crísticos, os Messias divinos, esse eu superior que já existe em nós, que é o eu puro. E esse eu puro que a gente vai, que à medida que a gente vai se conhecendo e vai lapidando, a gente vai o quê? É como se a gente estivesse ascendendo numa escala que é imaginária também. A verdade é que quanto mais sabedoria, quanto mais moralidade, isso significa que nós estamos indo em direção ao nosso objetivo. Não que a gente é melhor ou pior do que ninguém. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Se a gente fizer um pensamento bem rápido, a gente, quando começa o Livro dos Espíritos, primeiro a gente vai entender o Criador, Deus, o que é Deus. Depois a gente começa a entender o Espírito, o que é o Espírito, o princípio inteligente do universo, o ser inteligente do universo. A gente vai vendo reencarnação, desencarnação, a gente vai vendo essa natureza para agora chegar aqui, nessa parte que toca a moralidade. Porque se a gente não tem um conhecimento, muitas vezes ele tem que preceder o quê? A moralidade. Primeiro você tem o primeiro pensamento, o primeiro conhecimento, a nossa individualidade. De onde nós viemos, por que nós estamos aqui. Quando a gente se questiona sobre isso, aí a gente começa a abrir também os questionamentos. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Porque muitas vezes a gente não está interessado ainda nisso. A gente ainda está desenvolvendo uma certa intelectualidade. Então a gente tem mentes muito inteligentes. A nossa pessoa é muito inteligente para ter criado isso aqui. Mas se não tem moralidade, o que acontece com a inteligência? É voltada para o mal, para a corrupção, para que a gente possa passar por cima do próximo. Agora, quando a gente começa os questionamentos, aí começa ali a inteligência também, aqui a moralidade, porque a gente já tem essa noção no nosso futuro. E aí Kardec agora vai comentar sobre a fala de Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Vocês concordam que passa despercebido? Primeiro que a gente nem preocupa. A hora que a gente começa a preocupar, quais são aquelas que não passam despercebidas? Quando elas têm um impacto grande aonde? No outro. Então, às vezes, eu pego uma pessoa muito sincera e eu falo alguma coisa, a pessoa fala, eu não gostei do que você me falou. Eu fiquei chateada com o que você me falou. Aí a gente, nossa, né? Fiz algo errado. Se eu ofendo uma pessoa que às vezes é muito tímida e faz de conta, ela vai fazer de conta que eu não ofendi ela, então vai passar despercebido, vocês concordam? Mas a falta foi a mesma, não partiu de mim. Então, o que eu tenho que fazer? Independente de quem eu ofenda, é isso que ele está pedindo, passar em revista. O que é passar em revista? Nossa, o dia de hoje, o que aconteceu? Porque quando a gente vai se familiarizando com o autoquestionamento, a gente busca também algo que é muito importante, o auto-perdão.
O auto-perdão é libertador, mas não é aquele auto-perdão ofendido que é chato mesmo, o problema dele. Me perdoa porque aquele lá tinha que eu ouvir mesmo, não. É aquele auto-perdão, eu tenho que me melhorar. Mas agora eu estou entendendo, naquela época eu não entendi. Então é o perdão que te leva a não cometer as ofensas e a se melhorar. Então é dinâmico. Esse auto-perdão alimenta o quê? O auto-amor. E quanto mais eu me amo, mais, né, Denise, eu vou amar meu próximo, porque é na mesma intensidade. Então não tem por onde fugir. O caminho, quer melhorar? O caminho é autoconhecimento. Mas não é o autoconhecimento, tem muito autoconhecimento que é aquele assim, agora eu me amo, sou tudo pra mim, não quero nem saber do próximo. Esse é um lado que não é, né? Não é o certo. Então, realmente, eu passo a me valorizar. A opinião do outro já não me interessa. A outra falando, não, mas eu sou eu, a opinião do outro não me interessa. Mas eu amado, sim. Vocês entenderam a diferença? Porque tem uns autoconhecimentos que a pessoa fica pior do que tá lá dando coisas. Não é por aí, né? Pra gente o quê? Se amar, se valorizar, se libertar dessa escravidão que a gente tem da opinião alheia. Porque na nossa sociedade hoje, a gente está preocupado com o que os outros estão pensando ou falando de nós, não para a gente se conhecer, mas para a gente saber se a gente está bem, se a gente não está bem. Não é isso. Então a gente não tem, eu queria tanto fazer isso, queria ter essa profissão, que eu amo é essa, mas eu vou fazer essa, porque se eu tiver essa, aí vai todo mundo dar os likes, né, que a gente fala. Então o autoconhecimento te liberta disso, mas te leva, quanto mais feliz também, a fazer aqueles que estão à sua volta felizes. Essa tem que ser a consequência. Se com efeito, segundo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o modo dos nossos atos. Então, de repente, isso aqui é tão libertador, de repente a gente fala, nossa, eu falei que ia fazer alguma coisa e não fiz. Aí eu estou devendo fazer aquela coisa, aquilo fica me incomodando, a consciência fica pesada. Então, nesse autoconhecimento, eu já sei que aquilo está me fazendo mal, que eu deveria ter feito. Mas muitas vezes a gente vai falar também o quê? Por que a gente não fez? Às vezes o cansaço, às vezes outros afazeres que naquele momento eram mais, vamos dizer assim, importantes. Então não é só a gente olhar para a gente para quê? Para procurar defeito, para se denegrir, não. É falar, nossa, eu errei isso aqui, não, eu estou errado. Mas eu também tenho que reconhecer isso. Por quê? Porque, por exemplo, se os fiscais de pátio, né, chegar correndo aqui, a Fefe e o Matheus, tropeçar, vamos fazer de conta que não está nem o Fred aqui. Os dois tropeçam aqui e caem. O que a gente vai fazer? A maioria de nós vai querer ir lá e acolher, não é? A gente vai ver se eles se machucaram. Vocês concordam? Ou a gente vai falar assim, aí, ó, tá atrapalhando, não sei o que, vai brigar com as crianças. Seria uma cena meio bruta, não é? Mas é o que a gente faz com a gente. Então não adianta também a gente querer acolher os outros e não nos acolher. A gente tem que se acolher as nossas dores, entender os nossos traumas. Nossa, pessoa traumatizada que eu sou. Até ontem eu achava que eu não tinha trauma. Eu fui buscar esse negócio de conhecer. Aí eu vi meus traumas. O que eu vou fazer? Eu vou me acolher. Porque se eu começar a me apedrejar, o que eu vou ficar? Eu vou evoluir? Eu vou parar na culpa. E muitas vezes essa culpa me adoece. Eu me torno vítima dela, escrava dela, e aí eu me cobro perfeição para tentar disfarçar aquilo que eu trago como se fosse um defeito muito grande. Então eu fujo dele e passo a ter uma imagem para mim e para os outros que eu não erro. Olha o tanto de fuga que a gente faz. Agora quando a gente vê ali e fala, não, eu vou me acolher, primeiro eu vou me acolher. Então vamos supor agora, não somos nós, mas aí a Elô está ali, os meninos caem, o que ela vai fazer? Vai ver se machucou, vai acolher, conhecendo a Elô depois, né? Tem que maneirar a Elô. O que ela vai fazer?
Mas esse depois é no sentido que de ensinar. A gente também tem o quê? Que se ensinar. A gente tem que aprender. Aí como é que eu vou me ensinar? Com as experiências, caindo, levantando e seguindo adiante. Então é aquilo que não sei quem que inventou isso, mas muitas palestras, principalmente essas, como é que chama essas, motivos, não? De autoajuda, essas coisas assim, dá aquele exemplo do carro. Então a gente tem que olhar pelo vidro da frente lá, que é grande, e o retrovisor seria o passado. A gente dá uma olhadinha ali e olha pra gente, né? Porque se a gente for andar olhando pelo retrovisor, a gente vai andar a gente não vai pra frente, tá? É a mesma coisa. Vamos nos acolher as nossas dores. E acolher as nossas dores não é culpar quem a gente culpa pelos nossos traumas, porque a culpa é nossa. Então, uma das coisas que o autoconhecimento traz para nós é um perdão fácil daquela pessoa que eu achava que era a pedra no sapato, e eu descobri que não é ele, sou eu sou a pedra no meu sapato. Ele me trouxe ensinamento, ele fez o que ele podia fazer, ele deu o máximo dele, eu não estou nele, eu não sei o que ele pensa, o que ele sente, mas a gente deixa o outro para a gente crescer a gente mesmo. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então a gente já faz o auto-julgamento. Então o que ele está falando? Que essa forma interrogativa, que é a mesma forma que Kardec usa com os espíritos, pergunta e respostas, que é a maiêutica socrática, então você pergunta e você tem as respostas, exige uma resposta sim, esse sim me leva para certos caminhos, não, então não é já começar com um questionamento mais profundo, a gente não consegue. Nossa, hoje no bazar eu conversei com o Silvio. A conversa que a gente teve foi de amigos? Sim, não. A gente falou mal dos outros? Sim, não. Aí a gente vai indo. Falando mal dos outros. Aí por que a gente falou mal dos outros? Aí você vai aprofundando. Por que eu fui entrar em determinada coisa? O que me levou a isso? Vocês entenderam? São questionamentos que a gente não tem como fugir. Só se a gente quiser continuar fugindo. Mas aí a gente precisa fazer isso aqui só se a gente quiser fazer o que Kardec questionou. Como que a gente pode hoje já se melhorar e buscar futuros cada vez mais felizes? É assim. Mas se a gente quer continuar tendo futuros mais ou menos, com dores, sofrimentos, a gente então coloca essa hipocrisia, sorri para todo mundo, bajula todo mundo, pensa no ter, a gente não sabe se é, e aí a gente vai escolhendo, a gente tem essa liberdade. Mas serão as consequências que vão cada vez mais nos despertar para quê? Que é aquele lado que a gente foi criado para ser feliz. Esse ser perfeito é simplesmente deixar as imperfeições que nos seguram as dores e os sofrimentos. Por isso Jesus fala, bem-aventurados os humildes, os mansos, os misericordiosos, aqueles que estão purificando o coração, buscando ser pacificadores. E no momento que nós estamos, não só a mansuetude, porque Ele dará a terra, mas sobretudo a fome e a sede de justiça, mas a justiça cristã, que é a solidariedade, a fraternidade, que a gente jamais ter um lado onde qualquer um dos nossos irmãos padeça uma fome, a guerra, o preconceito, o menosprezo, a marginalização. É a escolha por vivermos a essência amor que somos todos nós. Podemos ir na contramão, mas o amor de Deus é tão bom que a consequência um dia vai nos trazer exatamente nesse ponto. O que nós queremos para o coletivo? Porque vai refletir o que nós queremos
e abençoa-nos, não só a nós, mas toda a humanidade terrestre. Que com a oração que nos ensinastes, possamos doar os nossos melhores sentimentos a todo esse planeta e, sobretudo, aos nossos irmãos que padecem as piores dores, os horrores da guerra, da solidão, da fome. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe.